Boa noite, como estão vocês? Estamos aí iniciando mais uma live, né? Eu estava ansiosa por este encontro. Eu já quero, assim, convidar a você, te lembrando que o tema dessa noite é dificuldade de aprendizado e o papel da psicopedagoga. Então, antes mesmo de iniciarmos o nosso bate-papo com a nossa convidada, eu quero convidar a você a já mandar esse convitinho, sabe esse aviãozinho que tem aí no final do seu celular? Encaminha essa live para alguém, manda o convite, avisa para ela, principalmente se for uma professora, se for mãe de aluno pequeno, do fundamental ou do infantil. Então já vai encaminhando esse convite aí. E também eu quero deixar aqui o convite para vocês visitarem também o nosso canal no YouTube. Nós já fizemos 3 lives e todas elas estão lá no nosso canal. E eu quero convidar a você a entrar no nosso canal do YouTube, se inscrever, acionar o sininho e também assistir as lives que já estão lá, tá bom? Hoje, né, terminando essa live aqui, ela também já vai ser encaminhada lá para o nosso canal. Combinado? Então vamos lá. A Elo, a nossa convidada, já está aqui solicitando a entrada dela. Vou apresentar vocês. Oi, Elo! Boa noite, Boa noite! tudo bem? Tudo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo ótimo. E você? Tudo jóia? Que saudade! Tudo bem? Ô, Elo, deixa eu comentar com você que eu estava aqui falando pro pessoal, né? Que assim que Certo, terminar essa live, ela vai ser colocada no nosso canal do YouTube. E aí outras pessoas podem assistir, combinado? Estava convidando as certo, ótimo. pessoas, né, a se inscreverem no nosso canal. Sabia que as outras já estão todas lá, Elô? Essa, se eu não me Ótimo. engano, é a nossa quarta live, né? Você é a nossa quarta convidada para um tema assim super legal. E eu já quero assim, Elô, te apresentar. Então, gente, essa é a Heloísa Ávalos. Ela é a psicopedagoga do Espaço Renovare, um presente de Deus para o Espaço Renovare, Ah, uma pessoa assim mega competente. Eu admiro demais o trabalho dela. Quando eu conheci a Elo, foi assim uma empatia, né, Elo, muito bacana entre nós, não foi? E aí a Elo começou aí a desenvolver o trabalho dela, né? E aí eu cheguei nela e falei, Elo, vamos fazer uma live. Vamos explicar aí para o pessoal qual é o papel da psicopedagoga, porque você muitas vezes é confundida com uma professora particular, né, Elo? Então, isso gente, mesmo. só para constar aqui, né? A Heloísa, ela é psicopedagoga clínica institucional, também ela é neuropsicopedagoga e especialista em psicologia da aprendizagem e desenvolvimento infantil. É isso, Elo? É É isso isso, né? aí. Quer E acrescentar mais vários alguma anos, coisa? né? Mais de 25 anos em sala de aula Nossa, também, mais de né? 25 anos, hein, Elo? Muito É. tempo, né? É muita experiência para uma pessoa só. Ai, ai. Ô, Elo, você quer dar algum recadinho aí pro pessoal? Porque eu já tenho algumas perguntinhas aqui para você, para nós começarmos. Vamos começar. Pode ficar à vontade. Eu Ah, quero agradecer, né, a oportunidade. Como você falou, para mim também estar no Espaço Renovado ô, Elo, com todo. Tá Elo, ruim? tá cortando um pouco sua voz. Tá cortando? Tá, dá uma olhadinha na sua conexão, por favor. Peraí, vamos lá. Gente, Melhorou? ao vivo é assim, né, Elo? Melhorou? Beijo. Melhorou, melhorou. Qualquer Tá coisa melhor. a gente vai se avisando, tá bom? Elo, Era linda, só um pouquinho. linda e mega professora. Olha aí, a Rose falando Ah, de você aí. ai, Bem-vinda, Rose. obrigada, gente. Ai,
Tá congelando, Elô. Tá congelando a sua imagem. Gente, vamos aguardar um pouquinho. É verdade, Roberta. A Elô é extremamente competente, maravilhosa. Eu sou fã dela. Melhor. Voltou, Tá voltou. melhor? Tá, Melhorou? melhorou. Vamos lá. Ô, Elô, então eu quero começar fazendo uma perguntinha aí para você. Você vai ter que esclarecer aí uma dúvida. Desculpa aí os cortes. Já Imagina. tentei. Vai, vamos Então, lá. eu queria que você explicasse aí para quem está participando, né? O que é uma dificuldade de aprendizagem, Elô? Explica para nós aí, Certo, por favor. tá bom. Então, acho que a princípio a gente tem que entender que todo indivíduo aprende, né? Uhum, uhum, Quando a gente fala em aprendizagem, então, desde que nasce, o indivíduo aprende, o sujeito aprende e tudo mais. E existe realmente o aprender, ele envolve vários aspectos, não é só o aprender escolar, né? E uhum, quando a gente fala em dificuldade de aprendizagem, a gente leva mais para esse âmbito escolar, mas tem várias coisas envolvidas nisso. Então, tem a parte familiar, a parte social, a parte realmente escolar, do método da escola. Então, assim, a dificuldade, ela é um sintoma, vamos dizer assim, tá? uhum. Então, quando a gente dificuldade de aprendizagem, a gente está dizendo um sintoma daquilo que está acontecendo. Então, se diz num âmbito geral, aquela criança, aquele adolescente está com uma dificuldade de aprendizagem. Então, o que é isso? De onde vem? Né? Quando até você comenta, quantos pais que te procuram falando, meu filho tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Isso é vamos dizer assim, que é a ponta do iceberg, né? Para Uhum. descobrir o que tem ali embaixo de tudo isso. E a dificuldade de aprendizagem, ela está ligada a muita coisa fora do indivíduo, vamos dizer. Então, a parte, como eu falei, é uma parte social, de repente acontece alguma coisa na família, em casa. Os pais se separaram, ele perde alguém. Então, alguma coisa se altera na aprendizagem. Deu para Uhum. entender? Que é a dificuldade Uhum. de aprender, Então, né? de repente, um trauma, alguma coisa assim muito forte, algo aconteceu e criou como se fosse um bloqueio, é isso? Exatamente. A dificuldade de aprendizagem, ela vem como se fosse de fora para dentro. Então, En- naquele momento, ele teve uma dificuldade de aprendizagem. O que sim. aconteceu naquele momento? Entendeu? Ah, Ele entendi. social, familiar, o método da escola que ele não se adapta. Então, tudo isso ele sofre o quê? Uma dificuldade em aprender. Isso não quer dizer que ele tenha uma dificuldade cognitiva, neurológica, não. É uma coisa que ele E adquiriu. exatamente, é Ah, isso mesmo. ah. Que é diferente, por exemplo, de um distúrbio Ah, de aprendizagem. essa era a próxima pergunta. Qual que é a diferença do distúrbio e da É, dificuldade? Porque é muito confundido, né? Às vezes a mãe fala, é, meu filho tem uma dificuldade, eu já levei no médico e tal. E de repente, o que ele tem, quando começa a investigar, né, Lô? Descobre-se que ele tem um distúrbio de aprendizagem, né? Exatamente. Porque muitas vezes o que acontece? A própria família ou a própria escola, quando conversa, quando chama esse pai, essa mãe, a própria mãe, né? A própria família, vamos dizer assim, que percebe, nossa, ele não está aprendendo. Isso começa logo na alfabetização, né? Uhum. Na começa, poxa, não está conseguindo ler, o que está acontecendo? Tem
só uma dificuldade? Então, é um momento que aí a escola, a família começa a perceber e começa aí a investigar, né? Isso. A entender o que é isso. E aí entra o papel, vamos dizer assim, de uma psicopedagoga, de uma escola que está prestando atenção naquilo que tem o sujeito que está lá, né? É bem... Então, o que acontece? Essa coisa externa da dificuldade é diferente do distúrbio, porque o distúrbio já é realmente uma disfunção neurobiológica, é uma coisa do cérebro mesmo. Ou seja, existe, muitas vezes é tratável, né? Dependendo, ainda que tenha que entrar com uma intervenção medicamentosa, né? Porque em alguns casos, né, Lô, é necessário, né? Não é que a gente, não é que se sai dando remédio, não. Investigou. Até porque, né, Lô, você podia falar um pouquinho de como que é feito isso? O que você acha? De repente chegou lá no Espaço Renovário um aluno, eu comecei a acompanhar com as aulas, né? Porque geralmente, se já não vem direto para você, passa por mim. Por quê? Porque a mãe me procurou, porque a escola encaminhou, porque está precisando de um reforço escolar. Eu começo a fazer aquele trabalho de assessoria pedagógica, vou acompanhando, vou investigando e percebo que apesar da aula individual, apesar de toda a atenção, apesar de todo aquele monitoramento, um professor especializado, o aluno não está desenvolvendo mesmo assim. Aí entra a psicopedagoga. Eu vou até a Elô e falo assim, Elô, estou com um caso assim, 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 vamos conversar com essa mãe? Não é assim que acontece? É assim mesmo. Então, quando alguém te procura e você vem e fala comigo, com a psicopedagoga, eu vou tudo desde o começo, desde a conversa que você tem com a família, né? A família, você entrou ali, sentou, e você vai conversar com a família, entender aquilo que está acontecendo, você começa você recebe aquele sujeito, aquele indivíduo, como uma dificuldade de aprendizagem. É verdade. E aí você vai fazendo as avaliações, porque, na verdade, o que acontece? Quando você tem um diagnóstico psicopedagógico, que é diferente, né? A pedagoga, ela vai intervir junto com vários profissionais. Eu não posso analisar sozinha. Então, tem um fono, uma psicóloga, um neuropsicólogo, uma nutricionista. Tem vários profissionais envolvidos nesse momento. Que é a equipe multi, não é isso? A equipe multidisciplinar, que é o mais importante para chegar no neuro, o pediatra. Sim. Pediatra. O que vai acontecer? Com toda essa equipe conversando, chegando no entendimento, vai ser detectado o quê? É um distúrbio de aprendizagem? Sim, é um distúrbio. E o distúrbio, ele é o quê? Algo que já, como eu falei, é algo que tem uma disfunção neurobiológica, já está ali. E ele envolve só o quê? Leitura, escrita e matemática, que são os cálculos. Então, olha a diferença disso. E são vários, né? Elô, e os distúrbios são vários, né? A gente pode marcar uma outra só para falarmos dos distúrbios de aprendizagem, né? Quais são, né? Sim. Eu acho que seria... É assunto, né, Elô? Tem muito assunto, né? Nossa! Se a gente começar aqui, não para, né? Ô, Elô, Não então para. assim, para quem está ouvindo, assim, que não tem noção do que uma psicopedagoga faz, como é feita uma avaliação psicopedagógica de uma mãe que chegou lá no Renovare, por exemplo, ou que te procurou direto, e ela não tem noção do que está acontecendo, ou seja, ela está, sabe, em um quarto fechado e não tem... A escola está dizendo que a criança não aprende, o rendimento dela está muito ruim, as notas estão muito ruim, não tem comprometimento com as lições dela, né? Com o desenvolvimento. Por quê? Porque o não aprender já implica outras coisas também, não é, Elô?
a autoestima, sim, porque a criança não está entendendo, não é? Já mexe com a autoestima. Então, eu sei por quê. Porque por causa da Esther, que é a minha filha, né? É aquilo sim, que você falou no início. Eu observei a dificuldade da Esther, né? O que depois eu descobri que era um distúrbio na alfabetização dela. Falei, não, tem alguma sim, coisa errada aqui. Como assim? Todo mundo, né? E eu ainda tinha o parâmetro do mais velho, do irmão mais velho que estudava na mesma escola, sim, né? Mas me chamou muita atenção. Então, até descobrir que era um distúrbio, pelo amor de Deus, é muito complexo, né? Então, eu queria que você falasse assim, de que maneira você chega como é feita a avaliação? E aí, no final, o que tá. você fala para a mãe? Porque você dá diagnóstico, não dá? Fala isso um pouquinho, por Certo. favor, Elô. Eu li uma pergunta, eu não sei quem foi, mas se o distúrbio é para a vida toda. Sim, né? Ele não tem cura, né? Não tem uma cura. E o distúrbio, ele não é detectado por, assim, uma ressonância magnética. Não é. O que vai acontecer? Cai nessa pergunta que você me fez. Uhum. O distúrbio que vamos dizer, descoberto, entre aspas, né, Uhum. por esse multidisciplinar. Eu não vou, como psicopedagoga, dar um diagnóstico. Uhum. O distúrbio de aprendizagem não é uma fase. Como ele é uma disfunção cerebral, ele está ali para sempre. O que eu, como pedagoga, vou fazer? Eu vou usar estratégias, ensinar a família a lidar com aquilo de uma forma mais fácil. Entendi. Né? Uma forma que vai ser mais... o aprender, ele vai ter uma nova estratégia. E aí entra nessa sua pergunta. O que eu vou avaliar? Tá. Eu avalio desde o momento que a família entrou na minha sala. Entrou ali, conversar, eu vou perguntar como foi. Então, todas essas perguntas que se chamam anamnese vão me ajudar na minha avaliação. Como que eu vou chegar, né? Como que eu vou chegar num diagnóstico psicopedagógico? É o que eu falo. O que eu posso é dar uma hipótese. E os colegas, né? Essa equipe multidisciplinar chega numa conclusão. Normalmente, o pediatra vai analisar, todos nós vamos falar, né? Então, Elô, mais ou menos. Então, o que duraria um período, então, é a dificuldade. É aquilo que vem... A dificuldade, sim, que pode ter sido ocasionado por um trauma, por exemplo, como nós falamos. Então, isso tem um período de duração. Mas a partir do momento que a equipe multi avaliou. Por quê? Você, como psicopedagoga, você tem os seus testes que são próprios, não é isso? Exatamente. Que envolvem língua portuguesa e matemática, é isso? Isso. Porque o que acontece? Quem tem uma dificuldade, ele tem aquela coisa pontual. Entendeu? Coisa pontual. Então, aonde está aquela dificuldade? Então, eu arrumo aquela dificuldade ali e vida normal. Vida que segue. Sim. Né? Por exemplo. Agora, distúrbio, a criança, o indivíduo, ele tem uma inteligência normal. Ele não tem uma deficiência intelectual. Ele tem uma inteligência normal. Só que o que vai acontecer? Eu, como psicopedagoga, vou ensinar estratégias para que ele aprenda. Porque aprender, todo mundo aprende. Só que aí a gente tem que entender o quê? Que cada um aprende de uma maneira. E em um tempo, né, Elô? No seu tempo, exatamente. Já teve caso de nós já tivemos o caso, eu lembro que eu comentei com você, talvez você não lembre agora, mas eu tenho o caso lá no Renovar e graças a Deus foi uma alegria para nós da equipe, para a mãe, foi emocionante inclusive, que ele chegou lá com muitos, né, com muitos relatórios, mas assim, muitos exames, muitas avaliações, mas a mãe sem saber nada. E no final das contas, pegamos tudo aquilo,
reuni a equipe multi, que na época não era você ainda, que estava como psicopedagoga, e chegou-se à conclusão, lendo tudo aquilo, que ele era um DI. Só que ele já estava na Sim, adolescência. Eu cheguei a comentar com você. E que papel, sim. e que trabalho lindo que foi feito pela professora, na época, especialista, né, em alfabetização, e mesmo ele tendo DI, mesmo ele já estando com 14 para 15 anos, nós conseguimos fazer uma alfabetização, Elô. Ou seja, todo mundo aprende. Só que cada É um tem o verdade. seu tempo, cada um tem a sua maneira. Eu lembro que eu montei um mini mercado, nós fazíamos lista de compra quando ele começou a escrever, e a emoção, Elô, no dia que ele É, escreveu um bilhetinho para a mãe no WhatsApp. Gente, aquilo olha, foi assim. Ou seja, o trabalho da psicopedagoga, o trabalho dos especialistas fazem toda a diferença na vida desses alunos. Lá no Renovare, nós temos dois tipos de trabalho, você sabe disso. Um são as aulas de reforço. Para quem é essas aulas sim, de reforço? Exatamente para esses alunos que têm dificuldade pontual, não entendeu aquele conteúdo, não se identificou com a forma do professor ensinar. Então, não quer dizer que ele exatamente. tenha algum distúrbio. Aí entra a aula de reforço. Quando entra aquele aluno que nós precisamos fazer o processo de investigação que passa ali, primeiro por mim, vamos dizer que fazemos uma triagem, aí sim, Uhum. é onde nós desconfiamos que tem algo, e aí entra vocês. Entra você, entra o É, nosso neuropsicólogo, o psicólogo e a fono, e assim segue. Ou seja, é. você como psicopedagoga tem um trabalho assim de excelência, né, Elo? Na vida desses alunos, né? E é verdade, acho que, como você falou, mesmo tendo uma criança que tem uma deficiência intelectual, ele tem uma dificuldade de aprendizagem, não um distúrbio. Sim. Porque lembra que eu falei, o distúrbio, a inteligência é normal, mas Uhum. acontece determinado ponto ali do cérebro, que é a escrita, que é a leitura, que é o cálculo, que Uhum. chega na. Por isso que a gente fala tanto do distúrbio, descalculia, disgrafia, dislexia, e aí existe a tão falada que existe um neuropsicólogo que fala na dispedagogia, né? Que se coloca todos no mesmo padrão, Uhum. né? Esse mesmo padrão. É exatamente, como eu li aí, ensinar é uma arte, e cada um aprende de uma forma. É como você falou, um professor particular, um reforço, ele tem uma coisa pontual. Ele tem uma característica assim, em cima do conteúdo. Uhum. O psicólogo vai fazer o quê? O conteúdo é uma estratégia, Uhum. né? Então, o Uhum. que eu vou usar? Vou usar o conteúdo, mas como uma estratégia em cima da atenção, da memória, da organização, em cima de tudo aquilo que eu quero. Por isso Uhum. essa grande diferença, né? Uhum. Na hora que você procura um professor particular para sanar uma dificuldade de aprendizagem, você vê o quê? Ele conquistou o conteúdo? Ótimo. Agora, quando ele está com outro tipo de distúrbio, ou mesmo, eu tenho uma dificuldade, mas eu quero usar uma outra estratégia, então eu vou usar o quê? Jogos, eu vou usar jogos de atenção, de memória, eu vou usar outros recursos para Uhum. que ele consiga aprender. Uhum. Ô, Né? Elo, você tem acompanhado algumas crianças, né, lá no Renovare. E cada criança precisa ser olhada de uma maneira única, né? Por exemplo, não dá para Sim. você avaliar o aluno X com o aluno Y. Alguns, como você falou, vão precisar de jogos de estratégia. Você vai precisar descobrir de que maneira você vai avaliar o aluno, é isso? Exatamente. Eu vou usar esses testes para conseguir chegar
no momento da minha intervenção, que é diferente. Sim. Eu avalio, chego numa hipótese e se ficou certo que aquela criança tem um distúrbio, aquele indivíduo tem um distúrbio, eu vou usar as intervenções necessárias naquele momento. Entendi. Para aquele indivíduo. Tem uma pergunta, se um adulto pode ter distúrbio de aprendizagem, que não subiu a pergunta. Não foi visto quando era criança? Sim. Tem Quantos adultos, né? Uhum. O adulto com ter distúrbio de aprendizagem, sim, ele já nasce com isso. Uhum. Então, se ele já é um adulto, mas ele não foi diagnosticado quando criança, ele já nasceu com isso. Então, por isso que muitos adultos têm realmente, ele tem preguiça, ele não consegue, porque assim, o famoso tem preguiça, mas não, às vezes é o quê? É um distúrbio que não foi diagnosticado na infância. Ô Elô, e é uma verdade também que a maioria dos distúrbios são genéticos, ou não? Sim, com certeza. Uhum. Com certeza. Ou o pai ou a mãe tem, né? Alguém na família tem. Alguém tem. E aí, a criança já nasce, então é uma coisa mais genética também. Você vê? Também. Eu acabei descobrindo que eu sou TDA, né? Sem a predominância da hiperatividade. Quando que eu aprendi? Porque eu tinha muita dificuldade, principalmente com os cálculos. Até hoje eu e os números não somos grandes amigos. Mas quando que eu descobri isso? No período em que a Esther estava sendo acompanhada, estava sendo avaliada. Então, a equipe na época que estava acompanhando ela, sabendo disso, né, que é genético, aplicou em mim alguns testes. E aí eles mesmos falaram para mim, olha mãe, era só para constar mesmo, nós já sabemos que é genético, e você então, a dificuldade dela, né, esse distúrbio dela, desculpe, veio de você, porque nós descobrimos, eles aplicaram alguns testes que era feito nela, em mim também, e aí eu comecei a relembrar de toda a dificuldade, tanto que houve um período na minha vida que eu parei de estudar, eu me sentia extremamente incompetente. Eu me sentia a burra, sabe? O sentimento que a gente tem é esse. Meu Deus, eu estudo e de repente eu não consigo alcançar o objetivo que eu queria. E aí sua autoestima vai ficando ruim. Imagina quantos anos atrás, como que nós éramos vistos? Como os preguiçosos. Sim. E, infelizmente isso ainda existe, né, Elô? E aí entra nessa coisa da autoestima baixa, da depressão, do não querer, né? A escola é ruim, é uma coisa chata. Então, o que é que está causando isso? É como a gente falou, se é um distúrbio, já é uma disfunção cerebral, neurobiológica, então precisa ser trabalhado, precisa ter um olhar diferenciado. Tá, né? Elô, uma pergunta. Existe uma idade ideal para que essa criança se submeta a uma avaliação ou em qualquer tempo é tempo? E aí depois, se você já puder, responde outra pergunta. O adulto que está assistindo essa live ou que vai assistir depois no nosso canal. Gente, falando nisso, não esquece, hein? Entra lá no YouTube, né? Se inscreve no nosso canal, a live da Elô vai ficar lá disponível. Avisa para quem perdeu, né, Elô? Mas assim, isso aí. O adulto que está ouvindo ou que vai assistir, ele pode passar por uma psicopedagoga, por uma avaliação? Claro que sim. Bom, deixa eu começar do começo, lá da sua pergunta. Normalmente, se dá um diagnóstico de distúrbio aos 9 anos de idade, a partir dos 9 anos. Por quê? Certo? Por quê? Porque antes ainda tem todo esse processo, a criança ainda está nesse processo da alfabetização, porque como ele tem a ver com a aprendizagem escolar, então a gente precisa, de uma certa forma,
esperar essa fase da alfabetização passar para que seja, vamos dizer, certeiro o diagnóstico. Entendi. Porque, como eu falei antes, não sou eu que vou dar o diagnóstico, eu vou dar o diagnóstico psicopedagógico. Mas é em relação aos testes. Existem alguns testes que eu não posso aplicar. Quem pode aplicar é o psicólogo, o neuropsicólogo. Então, olha como a equipe ela é importante, né? Não é uma coisa individual que vai entrar na sala do psicopedagogo, daqui 2 dias tá tudo bem. Né? E o que você perguntou do adulto, né? Isso, se o adulto também pode se submeter a uma avaliação. Claro que sim, pode. Tanto que a psicopedagogia, ela tem várias áreas. Ela tem a vária institucional, que ela trabalha dentro da escola como uma área preventiva, né? Psicopedagogia que trabalha com idosos, que trabalha com atenção. E aí se fala assim, poxa, mas esse adulto que não conseguiu aprender direito, será que ele tem um distúrbio? Sim, e ele pode ser avaliado. E tratado, né? Inclusive, né? Oi? E tratado, inclusive, né? E tratado, porque assim, na verdade, o que acabou acontecendo? É como você falou, você não foi, quando criança, falado para você tem um TDA. Você o quê? Você usou estratégias para superar isso. Sim, e isso que é legal. Pode falar, Elô. Oi? Não, pode continuar, depois eu falo. E assim, e já a sua filha, já não, né? A sua filha já teve um outro caminho. É verdade. Já teve um outro caminho. Então, você usou estratégias até chegar na fase adulta diferente da sua filha. Total. Que já teve outro tempo no aprendizado, né? E olha que legal, Elô, porque muitas mães que eu vejo, né, que eu atendo, nossa, qual é o grande medo da mãe quando você fala que há possibilidade de um distúrbio de aprendizagem? A medicação. Então, assim, o pânico de muitas mães, não, mas eu não quero dar essa medicação, não, porque depois vai viciar, não, porque é um medo, assim, meu Deus do céu, muito grande. E não adianta, em alguns casos, como eu disse, não vai ter jeito, vai tomar. E a partir do momento que entra a medicação, que ela percebe a diferença, ela percebe o desempenho do filho, aí ela dá, sabe, aquela acalmada. Com a Esther, o que aconteceu? A Esther, na época, o que estava em alta era a Ritalina. Por quê? A Esther, ela não conseguia focar. Então, a neuropediatra dela, na época, falou, bom, vamos começar com o remédio, que na época era a Ritalina. No caso dela, o que acontecia? A Esther dormia, ao invés de focar. Entrei em contato, falei com a médica, e o que ela fez? Trocou. Ela deu um antidepressivo, a Esther tomou por 3 anos. Depois disso, o que foi feito? A própria Esther foi desenvolvendo estratégias. Então, ela usava post-it. Ela usa até hoje, né? Porque ela é TDA. Então, o post-it, a agenda, o marca-texto. Ela tem uma lousa no quarto, isso porque ela faz faculdade hoje, hein? Ela tem uma lousinha no quarto onde ela tem todas as tarefas dela organizadas. Ou seja, gente, a medicação não precisa ser para o resto da vida, não é? Eu digo que é um período, pelo menos pela experiência que eu tenho com algumas mães que precisaram, outras não, e que agora já estão no período de desmame. Então, assim, o que eu queria dizer, né, e eu acho que talvez você possa confirmar, se realmente a neuropediatra ou o neuropediatra identificou que precisa, acredita nele, confia, ele vai saber se a equipe avaliou. Você está com o relatório, entregou nas mãos de um neuropediatra que é mais do que um especialista, né? Ele entende toda a função cerebral, ele estudou para isso. E ele está dizendo que é necessário entrar com uma medicação. Eu, como mãe também, que usei, né, que dei para minha filha, eu digo, confia.
Porque, de sim. repente, se você deixa sem, pode ser pior, não pode, Elô? Pode, pode. Porque, na verdade, a medicação é como você falou, ela é colocada ali como algo positivo, porque ele não vai só tomar o medicamento, ele Exato. vai em outras terapias aí que ele vai se submeter com a Aham. psicopedagoga, ou com um psicólogo, ou com uma fono. Então, assim, o que aconteceu com ela? Ela aprendeu, ela conquistou estratégias para facilitar a falta de atenção e memória, Sim. né? Uma pergunta. Quando eu falei que uma criança ela é melhor diagnosticada com distúrbio aos 9 anos, não significa que antes dessa idade ela não possa fazer intervenções. Porque Uhum. quanto mais se procura, mais tarde é mais difícil, vamos dizer assim, com que aquele indivíduo. Porque quando um adolescente te procura com algum distúrbio, é mais difícil do que aquele que te procurou com 6 anos, vamos dizer. Sim, Porque sim. aqui você está usando intervenções, até mesmo antes de eu dar um diagnóstico psicopedagógico, né, as minhas hipóteses, eu vou avaliar, eu vou intervir, porque muitas vezes pode ser que não seja, pode ser que seja só uma dificuldade de aprendizagem. Uhum. Então, olha como é importante a gente, antes de bater um martelo, toda a equipe junta chega numa conclusão. Aham. Ô, Elô, e diz para mim assim, olha, então assim, você fez a avaliação com a equipe, foi entregue um relatório para a mãe foi até esse neuropediatra, com medicação ou não, saiu de lá do consultório. E aí, não Certo? volta mais? Aí é precisa do seu trabalho. Como que você entra depois do fechamento do diagnóstico? Onde você entra agora? Então, porque na verdade isso é uma ótima pergunta, porque Hum. muitas vezes o que acontece? Chegou num diagnóstico, você precisa continuar as intervenções, Hum. a quer que seja. Aham. Então, é feito um trabalho que foi diagnosticado a dislexia, por exemplo, ele é disléxico. Ótimo. E aí? Só vai ter o trabalho na escola? Eu vou levar lá na escola e aí vão mudar as provas, vão mudar toda. Ele vai ser um aluno que vai ser uma inclusão. E aí, como vai ser? Aham. Não. Esse outro trabalho precisa continuar, Aham. né? Até são 3 vezes por semana, até chegar 2 vezes por semana, uma vez por semana, porque o próprio indivíduo vai criando isso. É uma Uhum. coisa mais. Não é uma coisa pontual, é uma coisa crônica. Sim, sim. Até chegar no período de alta. Ou seja, Até porque chegar todo dia. a neuropediatra que acompanhava a Esther, eu lembro que no Exatamente. caso dela, ela tomou a medicação e eu lembro que ela falou para mim e para ela, né? Isso porque a Sim, Esther era uma menina, sempre foi extremamente comprometida com tudo. Então, tudo que ela se propõe fazer, ela mergulha mesmo de cabeça. Mas na época a sim. médica falou assim: olha, Esther, a medicação não é a balinha, o comprimidinho do pirlim-pim-pim, do pozinho do pirlim-pim-pim. Não. Você vai ter que É, estudar, você vai ter que fazer a sua parte, você vai passar com a psicopedagoga. Na época ela precisou de psicólogo também, né? Porque a autoestima dela estava muito ruim. Ou seja, é um trabalho que só começou quando saiu da sala do neuropediatra, não é isso? exatamente. A partir daí é o que você falou certinho. É onde começa tudo. Uhum. É onde começa realmente todo o trabalho que você vai ter em cima de todos os recursos, de todas as estratégias, de todos os cuidados. E aí entra um combinado também, né? Aham. Família,
que é muito importante, a escola, que é muito importante. Ela tem que estar super presente nesse processo. Pode falar. Aí tem que nesse caminho. Ô, Elo, e o legal é assim, né? Quando, pelo menos o nosso pessoal, né? Lá do Espaço Renovare, chegou na conclusão lá. O aluno na escola, a escola não está sabendo de todo o processo dele, encaminhou, mas não sabe o que está acontecendo. Terminou a avaliação, por exemplo, você, como psicopedagoga, você vai até a escola para estar orientando a coordenação, não é isso? Eu sei porque o neuropsicólogo também vai, porque senão a escola, a mãe chega lá com o encaminhamento da neuropediatra, que o aluno, no caso do TDA, né, precisa sentar nas primeiras carteiras, sem muito estímulos, e toda aquela, né, a prova sublinhada e tal. Mas eu acho que é legal, né? O psicopedagogo vai até a escola explicar para a coordenação, né, o que está acontecendo com aquele aluno que ela está acompanhando. Não é isso? Isso. Eu acho Nossa, assim, é super importante. de extrema importância. Eu sei porque na época a psicopedagoga foi, e é um trabalho da nossa equipe lá do Espaço Renovare, né? De fazer isso. Eu acho que é um diferencial. Vai, porque não, sei lá, eu não sei se tem alguém que não vai. Eu estou falando da nossa equipe, de ir até a escola, de orientar essa mãe como ajudar nas tarefas de casa, porque você não é professora particular. Então, mãe, olha, deixa ela descansar um pouco, sem estímulos, sem fone de ouvido, ouvindo música. Um TDA, jamais ele vai poder fazer uma lição com fone de ouvido, ouvindo música. Não, para ele não tem condição. O que outro ser vai conseguir tranquilamente, esse não. Então, assim, orientar a família, orientar a explicar para a coordenação, né, o que está acontecendo com aquele aluno, o próprio aluno ser estimulado, olha, você viu que legal? Foi descoberto o que está acontecendo com você, então agora conta comigo. A Elô está aqui para te ajudar, a Jeane está aqui para te ajudar. Não é exatamente. Isso? É o que eu falo, eu acho que acima de qualquer coisa, existe, como eu comecei aqui falando, o aprender, todos aprendem, mas de forma totalmente diferente. Eu posso aprender de uma forma, você de outra, aquele mesmo conteúdo, e eu, como psicopedagoga, olhando tudo isso, eu vejo que, em primeiro lugar, a gente precisa ter o afeto, a questão do vínculo. Então, assim, a pedagogia do afeto, aquela coisa do olhar para aquela família que também está preocupada com aquilo. Né? É o acolhimento, né? Exatamente, aquela família, ela quer saber o que está acontecendo. O que é que não aprende? É difícil para ele isso. Né? Então, quanta coisa eu chegar na escola, né? E olhar para aquela professora, olhar para aquela orientadora, coordenação e falar, olha, o trabalho aqui segue por esse caminho. Apesar que se eu vou falar de outro, eu vou falar, e esse aqui segue por este caminho. Exatamente, né? Exatamente. Você usa estratégia no ensinar que para mim tem que ser toda a base do afeto. Toda a base do vínculo. Com certeza. E se o aluno ou o seu paciente, né, o seu cliente paciente, se ele não se identifica com você, também não flui, né, Elô? Não flui, é verdade. Por isso que eu falo que muitas vezes a dificuldade, não distúrbio, muitas vezes acaba uma dificuldade de aprendizagem realmente tendo uma base nessa coisa, né, da escola, do método da escola, da coisa externa, né, uma mudança de escola, a separação, a mudança do conteúdo, o método, a perda de um ente querido. Então, assim, várias coisas podem afetar na dificuldade de aprendizagem. E aí, você falou,
o psicopedagogo e o professor particular, eles tomam rumos diferentes, né? Então, assim, conforme você vê que tem uma dificuldade e o conteúdo vira a sua base, é o professor particular. Agora, o conteúdo como uma estratégia, porque ele tem que entender o conteúdo, já é o caminho do psicopedagogo, né? Acho que deu para entender um pouco. Elô, uma pergunta assim, parece boba, mas pode acontecer de surgir essa dúvida, né? O psicopedagogo, então, não entra só nas matérias de português e matemática, é qualquer disciplina. Por exemplo, história, geografia, você vai desenvolver nele, você vai ensiná-lo como ele fazer talvez um resumo, como ele demarcar no livro o que é principal ali que pode ser pedido numa prova. Seria mais ou menos isso? Porque assim, é como você falou, a sua filha, Esther, ela foi ensinada a usar post-it, ela foi ensinada a criar rotina, ela foi ensinada a usar uma lousa. É verdade. Você está entendendo? Ela teve o quê? Alguém que direcionou essa estratégia. Então, se vem um adolescente para mim, é lógico, a gente vai ter recursos de jogos, de memória, de quebra-cabeça e etc., só que assim, de uma forma diferente. Então, como que você vai aprender esse conteúdo de história? Você está entendendo? De uma outra forma. Então, o que ele vai usar? Será que eu vou usar figura? Será que ele é uma questão mais auditiva? Porque assim, todos os recursos a gente tem que ir eliminando. Precisa óculos? Vai para o oftalmo. Ah, não precisa. Você entendeu? Tá escutando direito? Vai para fono. Coisas que a gente vai tendo que eliminar para chegar num final. O distúrbio, pergunta, né? Se na alfabetização a gente já pode diagnosticar o distúrbio. Na verdade, o que acontece? Na alfabetização, você vê uma dificuldade de aprendizagem. Quando chega no final da alfabetização, que é lá pelos 9 anos, 8, 9 anos, você pode chegar num diagnóstico de distúrbio. Antes disso, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, Elô, o que faz? Ela vai trabalhar as intervenções, por quê? Porque se ela tem algum problema neurológico, que chega a ser um distúrbio, então o que acontece? Se ela começa cedo, se percebe cedo alguma coisa, nossa, na hora que chega no processo mesmo do diagnóstico, vai ser incrível o trabalho, porque essa comorbidade não vai chegar no topo, entende? Sim. Porque o que eu vejo que é assim, não sei se a palavra certa é um complicador. O que geralmente chega lá? Quando que se percebe isso? Exatamente como você falou, na alfabetização. Raramente chegou algum aluno lá no Renovare da educação infantil, dos 4, 5 anos. Só se a mãe percebeu. Mas geralmente, quando chegou no processo de alfabetização e a professora percebe, não vai. Aí, mãe, precisa dar uma investigada o que está acontecendo. E como seria interessante se observasse isso antes, não é? Sim. Porque é como você falou, tudo que é descoberto cedo, a resolução vem antes também, né? Quanto mais, não digo prematuro, porque também pegar uma criança de 3 anos, acredito que não seja, né? Mas assim, 5 anos, 6 anos, 4 anos, já dá para você fazer essa observação. E aí, quando chegou no processo de avaliação, como você disse, muito rápido, né? Ou seja, mãe, você que está aí, percebeu alguma coisa? Procura um especialista, né? Exatamente. E, na verdade, tem aquela coisa, quando está na educação infantil, aquela criança hiperagitada, né? Ai, super agitada, não para. E aí o professor vai, chama a família, olha, não para quieto. Poxa, então o que tem aí? Já
tem como você começar a procurar e trabalhar. Porque dentro da psicologia, a gente trabalha com crianças desde 3 anos. Sim, sim. Por quê? Para trabalhar toda essa coisa da... não só... porque é o que eu falo, é aprendizagem, é um distúrbio, é alguma disfunção na aprendizagem escolar? Sim, mas olha quanta coisa que envolve. Envolve uma coordenação motora grossa, uma coordenação motora fina, o saber se colocar e pegar num lápis que já é um distúrbio, você não sabe o movimento, tudo é um distúrbio, é uma disgrafia, né? Entendeu? Nossa, Elô, que delícia conversar com você, menina. Tem mais pergunta aí? Tem mais pergunta por aí? Eu não vi se subiu mais alguma pergunta. Porque... Ai, meu Deus, eu só... Olha, só elogios aqui, que delícia. Você é amada, hein, criança? Que delícia. Viu como eu sou privilegiada de ter você lá no Renovare, na equipe? Eu tô muito feliz também, muito feliz mesmo. Eu falo, foi um presente. Ô, Elô, eu acho que nós conseguimos deixar sabe, abrir aí já alguma janela para quem tinha alguma dúvida, né? E eu acho que o recado que eu como gestora lá do Espaço Renovare, que atendo tantas mães, né? Esse ano, lógico, está atípico. Então, as mães não estão podendo sair, mas enfim, principalmente agora, nesse isolamento, onde as mães estão acompanhando mais de perto esses filhos, né, Elô? Sim. Então, mãe, você percebeu? Tem alguma coisa te chamando a atenção? Assim que possível, vá tirar a sua dúvida, vá conversar com um especialista, com a psicopedagoga. De repente, na conversa, na anamnese, né, diante daquilo que ela vai te trazer, você já vai sair de lá provavelmente para fazer uma avaliação ou não. Ela vai te dar possibilidades, ela vai te orientar. Não é isso, Elô? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é o momento aí de todos em casa olharem os seus filhos de uma forma diferente e olhar e falar, mas espera aí, tá entendendo, não tá entendendo? É porque é online, né? Então, o atendimento é o que eu falo, a presença presencial, o vínculo, nossa, é super importante. Eu acredito muito nisso, nessa coisa do afeto, né? É lógico que a online, né, traz uma dificuldade, mas não deixa de ser um recurso. Ah, legal. O Elô, assim, lógico, né? Por exemplo, a criança da educação infantil. É claro que principalmente os meninos são mais ativos mesmo, né? Então não é porque o seu filho não fica quieto e que ele tem alguma coisa que ele é hiperativo. Calma, não é assim. Criança saudável é criança ativa. Pelo amor de Deus, né? Brinca, criança brinca. Agora, se em casa você percebeu, a criança não consegue assistir 5 minutos de TV. Aí ele fica na TV, aí ele vai mexer no brinquedo, aí ele volta no seu... Aí ele vai, aí ele come, aí ele volta. É excesso. Para chamar a atenção tem que ser alguma coisa em excesso, não é isso, Elô? Exatamente. Tudo que é em excesso, né? Que está te mostrando coisa, opa, então que te chamou a atenção naquele sentido, aí, né, chamou a atenção da própria família, isso tudo tem que ter realmente todo um conjunto, profissional, família, escola. A família, poxa, podia investigar, a escola viu, chama a família. Sim. É sempre assim que vai dando continuidade. A gente não pode ir empurrando isso e deixar embaixo do tapete, né? Chamar de preguiçoso, né? Porque às vezes a criança, o não desempenho, o preguiçoso, é nada mais, nada menos do que uma forma do teu filho de chamar a atenção. Ele está sinalizando, mãe, ó, eu estou precisando de ajuda. Dá para você, por favor, vai na escola, conversa. Ele não vai saber falar. E mesmo que saiba, ele não vai pedir ajuda. Então, a forma dele pedir ajuda é como? Chamando atenção na escola.
para ver se alguém presta atenção, não é isso? É isso mesmo. É isso aí. Quando tem a hiperatividade é fácil, né, Elô? Agora, quando é só a desatenção, aí fica complicado. Porque aí você tem só o TDAH, é aquilo que você falou. Não tem atenção e é rotulado como preguiça. Exatamente. E, na verdade, sim, né? Porque geralmente é aquele aluno, aquela criança, aquele filho, aquele aluno, que você fala daqui, parece que 5 minutos. Nossa, você falou isso para mim? Não parece? Esquece muito rápido. Aí você fez a lição dele hoje com ele. Amanhã você vai fazer uma outra lição e tem que retomar a do dia anterior. Ele fala, nossa, mas eu não vi isso, eu não lembro disso. Pode ser um cansaço? Pode ser. Pode ser que ele não entendeu? Pode ser. Mas se você perceber que isso está se tornando uma constância, que você percebeu, nossa, mas esse menino nunca lembra, né? Sim. Liga o alerta, tá? Elô, olha, eu soube aqui que estavam perguntando o nosso endereço. Então, gente, o Espaço Renovare, ele está localizado na Rua Tenente Antônio João, número 25, no bairro Cerâmica, aqui em São Caetano do Sul, tá bom? Então, repetindo, Rua Tenente Antônio João, número 25, no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul. Se você quiser anotar o nosso WhatsApp, quiser mandar uma mensagem, você vai ser muito bem atendido. Eu mesma vou atender você neste momento. Então, o nosso WhatsApp é 11 9 7506 5230. 11 9 7506 5230. Ou manda uma mensagenzinha aí no nosso direct, né? Que aí a gente vai respondendo vocês. Isso mesmo. Manda aí no... Estamos chegando ao fim, minha querida. Passou muito rápido. Nossa! Olha que legal, Elô. No dia 30, a nossa live vai ser com o Daniel, o nosso neuropsicólogo. Então, ótimo. Ele é fantástico, né, Elô? Ótimo. Ele é uma pessoa incrível. Então, qual é o tema do dia 30? A avaliação neuropsicológica. O que é uma avaliação neuropsicológica? Para que serve? O que é investigado? Quando fazer uma avaliação neuropsicológica? Então, no dia 30, a nossa live vai ser com o nosso neuropsicólogo Daniel Romero. Né? Eu estou ansiosa também. Semana que vem tem live de novo, um jovenzinho, agora esse ano faz 26 anos, mas ele vai estar partilhando, olha que legal, Elô, semana que vem ele vai estar partilhando a paternidade na juventude, coisa que ele viveu, um jovem, né, cursando faculdade, com um monte de projetos, tal, de repente ele descobre que vai ser pai, e aí? O que faz? Né? Então, verdade. A semana que vem é esse tema aí. E no dia 30, o Daniel. Então, Elô, eu quero encerrar aqui já te agradecendo, de verdade. Foi muito bom. Já vamos agendar a próxima, hein? Para falar dos distúrbios. Aí. Eu agradeço também. Oi? E tudo que... Não, eu agradeço também todo mundo que participou. Espero ter sido clara. E qualquer dúvida, eu tô por aqui. Manda pergunta, né? Nossa, eu tô à disposição. Legal, Fica então. à vontade. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Não conseguiu assistir? Avisa pro pessoal. Amanhã, provavelmente, essa live já vai estar lá no nosso canal, tá bom? E aí você avisa para quem perdeu assistir, né? Vai poder tirar as dúvidas aí. E a gente se encontra na próxima semana, né? Se Deus quiser. Um bom final de semana aí para todo mundo. Uma boa noite para todos vocês. E fiquem com Deus. Um beijo, Elô. Muito obrigada. Pela companhia, gente. Obrigada, Gê. Tchau, querida. Beijo, tchau. Obrigada. Beijo.